Castelo forte é nosso Deus. Queridos irmãos, que bom que Deus nos deu o privilégio de estarmos aqui nessa noite. Ele nos deu o privilégio e também nos deu a oportunidade de estar aqui. Mas uma coisa importante é que a decisão de estar aqui foi minha e foi sua. Foi uma decisão pessoal de sair da onde estávamos e irmos e chegarmos a esta casa de oração. E diante desta verdade de que decidimos, de fato e de verdade, estarmos aqui, nós temos que tomar decisões o tempo todo. E para cada decisão que nós tomamos, consequências são geradas. Algumas decisões que nós tomamos são decisões muito simples, como o que eu vou comer de manhã no meu café, qual roupa eu vestirei para o dia que eu viverei amanhã, se Deus me permitir, o que eu almoçarei. São decisões bem simples, mas há decisões que eu preciso tomar que são mais complexas, como o emprego em que eu estarei, se recebendo uma oportunidade, indo, se a igreja em que eu determino em meu coração de frequentar. São decisões mais complexas. Mas há decisões também que eu preciso tomar e que eu, por um pouco de tempo, eu posso deixar para tomar à frente, no outro momento. Mas há decisões na minha vida que eu posso dizer que essa decisão é de vida ou de morte. Decisões que são inevitáveis. Decisões que eu não posso deixar para depois. Escolhas que são de vida ou morte. Escolhas que são próprias. E nesta noite eu quero conversar com você a respeito de uma escolha que todos nós precisamos fazer. Que em determinado momento da nossa vida, nós precisaremos tomar. E diante da escolha que eu vou tomar, eu vou ter que arcar com as consequências desta escolha. E eu quero convidar você, antes de adentrar no texto propriamente dito, eu quero convidar você a olhar o contexto desse texto. Abram a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5. A partir do capítulo 5 até o capítulo 7, nós temos um momento específico entre Jesus, os seus discípulos e uma grande multidão que o seguia. A partir do verso 1 do capítulo 5, nós vemos aquele que nós chamamos de forma muito tranquila de o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, na verdade, é o ensino de Cristo aos seus discípulos e é a multidão que o cercava. E é uma mensagem, é um ensino a respeito dos valores do reino. Esse é o sermão mais conhecido da história e pregado pelo maior pregador de todos os tempos, Jesus Cristo. E nesse sermão, nesta palavra, nesse ensino de Jesus, ele trabalha alguns princípios. De forma inicial, ele fala sobre como ser de fato e de verdade feliz. Como nós podemos alcançar a felicidade plena. E então, para isto, ele fala sobre as bem-aventuranças. Logo depois, ele fala sobre o compromisso
que cada um de nós deve ter na sociedade. Os discípulos devem ser influenciadores e não influenciados, porque nós somos sal e luz neste mundo tenebroso. Ele também, ainda no capítulo 5, fala sobre a importância da lei. A importância da lei para aqueles que são e vivem debaixo da graça de Deus. Também fala a respeito de princípios éticos, como o homicídio, aquele que mata alguém, sobre o adultério, sobre o juramento, sobre vingança. E logo após ele fala também sobre o amor a Deus e o amor ao próximo. Ele fala também no capítulo 6 sobre a importância de sermos misericordiosos. Fala sobre a oração, como nós devemos orar. Fala até mesmo a respeito do jejum. Fala sobre o maior tesouro que nós podemos ter. E diz também a respeito do princípio de ter um coração calmo, um coração tranquilo em meio às circunstâncias da vida. Nós não devemos viver uma vida ansiosa, caminhar a nossa jornada com ansiedade mórbida em nossos corações. Ele fala sobre princípios. E é interessante que em cada um desses princípios, Jesus está dando a oportunidade dos seus ouvintes se tornarem pessoas melhores. A partir do momento em que eles observam e atentam para as palavras de Jesus, eles podem se tornar pessoas melhores do que elas são. O Sermão do Monte é o maior e melhor sermão de todos os tempos. Princípios do reino são apresentados por Cristo Jesus. Mas quando ele encerra o seu sermão, ao final da sua palavra poderosa, ele aplica tudo aquilo que ele ensinou, tudo aquilo que ele ministrou para aqueles que estavam diante dele. E é esse o nosso texto, que é o texto principal desta noite, que eu quero compartilhar com você. É o capítulo 7. Apenas 2 versos. O verso 13 e o verso 14. Mateus capítulo 7, apenas o verso 13 e o verso 14. Assim está escrito: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam com ela. Como disse no início, a vida é feita de escolhas. Algumas escolhas são simples, outras um tanto quanto complexas. Outras escolhas são escolhas que eu posso deixar para depois. Mas outras, no entanto, são escolhas que dizem respeito à vida ou à morte. Nós não somos o que sentimos, nem o que falamos, mas na verdade nós somos o que fazemos. Não basta saber a verdade. Nesse sermão, Jesus está apresentando a verdade do reino, mas aqui ele diz: não basta saber a verdade. Vocês estão recebendo a pura verdade, o evangelho, mas é preciso tomar uma decisão em relação à verdade. Não basta saber o que é o evangelho, é preciso tomar uma atitude em relação ao evangelho. E é isso que o texto que nós
acabamos de ler propõe a cada um de nós. Jesus diz que só existe duas portas. Ele diz que só existem dois caminhos a seguir. Ele vai dizer que uma é a porta estreita e a outra é a porta larga. Um é o caminho estreito e outro é o caminho largo. Entrar por uma porta, caminhar por um caminho, é rejeitar o outro, é abandonar o outro. O que significa a porta larga? Qual é o significado do caminho espaçoso? Jesus deixa claro que a porta larga e o caminho espaçoso conduzem à perdição. É isso que Jesus afirma, que a porta larga e o caminho espaçoso leva aqueles que caminham por este caminho, entram por esta porta à perdição. E acrescenta que aqueles que adentram por esta porta e caminham por esse caminho são muitos. Não são poucos os que fazem esta escolha da porta larga e do caminho espaçoso. Na porta larga cabe todo mundo. Na porta larga não há restrições e não existe renúncia. No caminho espaçoso, as pessoas que por ele andam, fazem e andam como querem. Podem carregar qualquer bagagem que desejam. A lei desse caminho é marcado pela liberdade irrestrita, mas uma liberdade que, na verdade, só traz a escravidão àqueles que por ela seguem. Este caminho, ou esta porta, propõe prazeres variados, mas um prazer que atormenta. Promete vida aos seus caminhantes, mas uma vida cuja o final é a morte. A porta larga é convidativa, é atrativa. Muitos querem andar e caminhar por elas, mas o fim desta porta e deste caminho é a perdição, é o choro, são as trevas eternas, a separação irremediável de Deus, que é a fonte da vida. A porta larga, o caminho largo, nada mais é do que o pecado. E muitos seguem por esta via, e muitos adentram por esta vereda. Jesus não apenas coloca diante dos seus ouvintes duas possibilidades: a porta larga, a porta estreita, o caminho espaçoso e o caminho estreito. Mas ele, nesse texto, dá uma ordem expressa. Ele diz: entrai pela porta estreita. Esta é a ordem de Jesus para todos os seus ouvintes: entrai pela porta estreita. E ele justifica dizendo: pois ela conduz à vida. E ainda alerta: e são poucos os que a encontram. Diante desta verdade, eu quero destacar 3 pontos. O primeiro ponto é que Jesus ele dá uma ordem. O texto diz no verso 13 que Jesus ele dá uma ordem expressa. E ele diz: entrai pela porta. E ele qualifica qual é a porta que os seus ouvintes deveriam entrar. Qual é? É a porta estreita. O que ele quer dizer com isso?
é que aquele que aceita esse convite de adentrar a porta estreita tem que estar disposto a renunciar à sua velha vida, a renunciar ao seu velho caminho, os seus hábitos, a sua vontade, a renunciar ao seu eu. A porta é estreita, porque aquele que quer adentrar por ela, que seguir por esse caminho, tem que pegar a sua cruz e fazer renúncias. A outra verdade é que aquele que adentra por essa porta que é estreita, adentra de forma pessoal, individual. A porta é estreita. Não é para muitos. É uma entrada pessoal. Porque a salvação, ela é individual. Entra-se por ela, um a um. Passa-se pelo caminho, um a um. A porta é estreita, requer renúncia, requer olhar para si e viver não mais a nossa própria vontade. A segunda observação no texto é que o texto faz uma promessa àqueles que adentram por ela, aqueles que seguem este caminho. E ele vai dizer no verso 14, a promessa é de vida, a promessa é de salvação. Embora esta porta seja estreita, esse caminho seja apertado, essa porta e esse caminho conduz à vida, conduz à salvação, conduz à verdadeira felicidade eterna. A terceira verdade é um esclarecimento de Jesus. Ele diz, no final do verso 14, são poucos os que entram por ela. A porta é estreita, o caminho apertado não são populares. São poucos os que entram por ela, e são poucos os que percorrem este caminho. Esse texto, ele é muito simples. É claro para mim e para você. Nós sabemos que Jesus está usando uma ilustração para falar a respeito de si mesmo. Quem é a porta? A porta é Jesus. Porque ele diz, eu sou a porta do aprisco. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará o quê? Pastagem. Aquele que entra pela esta porta, que é estreita, que traz compromisso, é alguém que encontra a salvação, que encontra a verdadeira liberdade e que tem o eterno cuidado do Senhor. Mas Jesus, ele não é apenas a porta, mas ele também é o caminho, porque certa vez ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, se não for por mim. O que Jesus está dizendo é que eu e você, nós temos duas opções. Ou continuamos a viver a vida conforme o coração, o nosso coração pede, conforme a carne deseja, conforme o mundo anda em pecado e no pecado, ou tomamos a decisão de viver em novidade de vida, de vivermos uma vida transformada, uma vida
que não é mais a vida que vivia-se no passado, mas uma vida nova, uma vida para a glória, para a honra e para o louvor do nosso Deus. Essa mensagem não é apenas para um público específico, mas essa mensagem é para todos nós. Talvez alguns que aqui estejam possam dizer: pastor, mas eu já fiz essa escolha. Eu fiz a escolha por Jesus. Eu fiz a escolha pela porta estreita e pelo caminho estreito. Eu sigo a Jesus. Eu fui batizado. Eu fiz a pública profissão de fé. Eu estou e faço parte do rol de membro desta igreja ou de outra igreja qualquer. Eu sou fiel. Eu estou sempre presente na casa de Deus. Essa mensagem, esta palavra, ela não é para mim. Mas você precisa lembrar-se que o público que Jesus está trabalhando é um público em que ele tinha os seus discípulos, que ele já havia chamado, que ele já havia separado, que ele já havia dito: vinde após mim. E aqueles homens e aquelas mulheres que seguiam a Jesus já haviam decidido nos seus corações ouvir a voz do Mestre. Esta mensagem é também para crentes. É para aqueles que fizeram já um compromisso com Cristo. Um compromisso verbal. Mas que em algum momento da sua história, na sua caminhada e na sua jornada na sociedade, na família, parecem que fizeram a escolha contrária, parecem que escolheram a porta larga e o caminho largo, porque as suas ações são ações que pontuam um coração que não está disposto a abrir mão do seu eu, da sua vontade, para fazer a vontade de Deus. Há muitos que dizem ser cristãos, que escolheram viver para a glória de Deus, mas não vivem para a glória de Deus. Esta é uma realidade escancarada. Esta é uma verdade que nós estamos percebendo todos os dias. Homens e mulheres que se dizem cristãos, mas parecem que eles não conhecem ao Salvador, Jesus Cristo, porque não vivem em novidade de vida. A proposta de Jesus é para cada cristão, sim. Porque o cristão precisa caminhar e viver para a glória de Cristo. Nós precisamos buscar a Cristo. Nós precisamos nos afastar do pecado, nos afastar de tudo aquilo que fere a santidade de Deus. Precisamos mortificar o nosso eu. Precisamos enterrar a velha criatura. Precisamos lutar bravamente, como o apóstolo Paulo lutou bravamente com a velha natureza. A porta é estreita. Porque o que eu quero, o que me dá mais prazer, eu tenho que lançar fora o pecado, os prazeres desta vida sem Cristo. O cristão precisa viver em novidade de vida. Jesus está dizendo: vocês estão ouvindo
os princípios do reino, vocês deem duas opções: vivê-lo ou não. Se vocês viverem, vocês estão me recebendo de fato, de verdade, como Senhor das suas vidas. Mas se vocês não vivê-lo, vocês de fato, de verdade, não me conheceram. Precisamos viver uma vida santa, piedosa. Precisamos conhecer a Jesus e qual é a sua vontade. Esse é o nosso desafio. Ouvir as palavras de Jesus e colocá-las em prática, porque isso depende o nosso futuro, a nossa vida, a nossa eternidade. Mas esse texto também é para aqueles que de forma deliberada disseram: eu quero viver a vida da forma que eu achar melhor. Eu quero viver a vida como a vida é, sendo o condutor, o maestro de cada passo que eu dou. Para aqueles que ainda não entenderam e compreenderam que a salvação está somente em Cristo, a verdadeira felicidade, o verdadeiro contentamento só está em Cristo, você nesta noite tem o privilégio de ouvir esta palavra e ouvir o que Jesus diz: entrai por esta porta que é estreita e você encontrará a verdadeira salvação, a verdadeira vida, uma vida que o mundo não pode dar, uma vida que os prazeres da vida não pode dar a você. Há um caminho apenas que nos leva à eternidade, e essa eternidade ao lado de Deus é Jesus. E foi isso que Jesus disse certa vez: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Que nesta noite, cada um de nós possamos refletir sobre a nossa jornada, a nossa caminhada, as decisões que temos tomado no nosso coração. Se de fato e de verdade servimos a Deus, se de fato e de verdade glorificamos a Deus com nossa vida, ou não. Que eu e você possamos viver uma vida que glorifique a Deus. Que nós possamos entregar diante de Jesus o nosso coração, os nossos sentimentos, a nossa alma. Porque é somente nele e somente através dele nós poderemos viver eternamente ao seu lado. Que nessa noite, querido irmão, querida irmã, você que nos visita, que você tome a decisão, que você se comprometa em servir a Deus plenamente, totalmente, hoje e sempre. O Senhor Jesus nos faz esse convite especial e que nós possamos viver ao seu lado, caminhar ao seu lado todos os dias da nossa vida. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Como você tem caminhado na sua vida cristã?
Reflita sobre isso. O Senhor tem se agradado? Você tem renunciado ao velho eu? Você tem renunciado ao pecado? Seja ele qual for. O seu caminhar é o caminho que leva à eternidade? Jesus é o Senhor da sua vida? Ore ao Senhor. Peça a Ele que venha a continuar a falar ao seu coração, ao meu coração, ao nosso coração. O tempo presente é o tempo em que precisamos tomar a decisão profunda no nosso coração de viver para a glória dEle. Senhor Deus, eterno e soberano Pai, graças nós te rendemos, porque o Senhor se colocou diante de nós como a porta, como o caminho que nos conduz à vida eterna. O Senhor que morreu na cruz do Calvário por um pobre pecador, nos resgatou da escravidão do pecado, que se apresentava como uma porta larga, um caminho espaçoso, a nos conduzir ao inferno e às trevas tensas. Mas o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor é a porta da salvação. Quem entrar e quem caminhar por ti viverá uma nova vida, cheia de esperança, fé e genuína alegria. Que possamos, Senhor, em nossos corações, decidir não abrir mão de viver uma vida para a glória do Teu nome, uma vida de santidade, uma vida piedosa, uma vida cheia do Espírito Santo. Que o Teu povo, este povo, possa glorificar e exaltar ao Teu santo e excelso nome todos os dias da sua vida. Nós te agradecemos, nós louvamos a Ti, orando não em nosso nome, mas orando no nome santo e glorioso de Jesus, aquele que vivo reina para todo sempre. Amém. Castelo forte é nosso Deus.